Olá, internauta da Índico News TV. Bem-vindo a mais um debate destes debates que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes. Só que desta vez, como já denuncia o cenário, não vai ser um debate como tem estado a ser habitualmente, onde trazemos um convidado para então, a partir de dois temas, debruçarmos em torno de assuntos que têm estado a apoquentar, e não só a Moçambique, a África e o mundo todo. Hoje temos um convidado que vai falar a partir do Brasil, ele que responde no nome de Salomão Zibia. Salomão Zibia, que achou por bem solicitar a Índico News TV e trazer a denúncia em torno de uma suposta usurpação de um imóvel que se está aqui na cidade de Maputo, mas nada melhor do que o próprio Salomão Zibia para, na primeira pessoa, trazer então a informação do que é que exatamente está a acontecer. Boa noite, Salomão Zibia. Boa noite, jornalista Virgínia Oliveira. Boa noite a todos os internautas da Índico News TV. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Pois bem, obrigada, diz a Índico News TV, por então ter escolhido esta mesma TV ou televisão para trazer aquilo que lhe vem na alma e poder então partilhar com a sociedade moçambicana. Salomão Zibia, por que é que optou em solicitar a Índico News TV para fazer esta denúncia? Optei porque pretendo fazer uma denúncia sobre uma situação vivida na primeira pessoa e que perfaz cerca de 29 anos, em que buscamos acesso à justiça para reavermos a nossa propriedade familiar na totalidade, usurpada pelo cidadão Luiz Filipe de Lucas Mula, e feita a partir de uma procuração forjada, uma autodoação que ele faz ele próprio, e usando também um contrato promessa e com documentos falsos praticamente envolvidos. E como e quando é que começa esta mesma tentativa de usurpação do seu imóvel? Essa situação, na verdade, começa há cerca de 28 anos atrás. Hoje estou com 48. Quando este cidadão, aproveitando-se das nossas fragilidades econômicas e poucas qualidades do meu falecido pai, ele, a revelia da família, usurpa o nosso imóvel, e em 2002 fomos a tribunal por conta do imóvel, e como ele tinha uma certidão falsa do imóvel e eu trazia uma certidão ainda do meu pai em vida, ele acabou arquivando o processo no tribunal, dado a influência que ele tem. E daí para cá temos estado na justiça, nos corredores da justiça, a tentar reaver o imóvel. E, infelizmente, encontro situações muito lastimáveis, do próprio tribunal, às vezes, a forjar o processo para que o imóvel não nos seja entregue. Na verdade, o que acontece é que este indivíduo está rodeado de figuras proeminentes na sociedade, eminentes, figuras de uma posição alta na sociedade, a começar do senhor Manuel Didier Malunga, que lhe facultou a procuração forjada, onde ele aparece como solteiro quando ele era casado, e que também elaborou o contrato promessa, colocando ele como casado, para mais tarde na procuração aparecer como solteiro, e foi exatamente no cartório onde este era conservador que se fez a tal doação
tudo à margem da lei, porque existem princípios legais para que uma doação seja feita, respeitando a parte legítima do doador, bem como o interesse dos herdeiros. E isto foi violado grosseiramente porque estava tudo combinado, estava tudo articulado para que nos usurparem o imóvel. Pelo que tudo indica, segundo a sua explanação, esta mesma tentativa de usurpação do imóvel já dura por aí 28 anos. Exatamente. Infelizmente, nos corredores da justiça, e conforme eu dizia, que por vezes é o tribunal que ativa o processo quando vê que o interesse da outra parte deve ser protegido, porque ele apareceu com uma certidão falsa. Por vezes é o próprio tribunal, na altura aconteceu, de fato, quando recentemente, em 2011, tivemos um processo de... Primeiro, em 2011, ele foi condenado pelo crime de intromissão em propriedade alheia, né? Sendo condenado pelo crime de intromissão em propriedade alheia, ele não abandonou o imóvel, fazendo com que nós recorrêssemos para execução. Feita a execução, ele embargou em 2012. Tendo embargado em 2012, ele tinha que pagar a caução. Mas como ele não pagou a caução e tinha um advogado influente que na altura era bastonário da Ordem dos Advogados, falamos concretamente do Dr. Tomás Timbani, infelizmente, junto o tribunal e essas influências falsificaram outro processo de embargo, que foi 32/2014, como se os embargos tivessem sido feitos ou realizados em 2014, quando foram em 2012, colocando em causa a estabilidade da instância. Em outras palavras, o senhor Salomão Zibia está a querer dizer que a justiça moçambicana terá colaborado com este mesmo cidadão em causa para então forjar a documentação para a usurpação do seu imóvel? Infelizmente, eu digo categoricamente que tanto algumas instituições públicas como a Conservatória do Registro Predial de Maputo, bem como alguns administradores dos órgãos de justiça, têm estado a colaborar para que nós não tenhamos acesso à justiça e para que não consigamos reaver a nossa propriedade familiar no seu todo, visto que neste momento ocupamos a dependência e a garagem do imóvel e queremos reaver o imóvel principal, mas temos tido essas dificuldades por causa de alguns administradores da justiça. E nestes 28 anos que acabou de citar, onde tem estado a passar por esta situação complexa e bastante complicada, como é que tem estado a acontecer? De forma resumida, o que é que exatamente tem estado a acontecer que fez com que o senhor Salomão Zibia solicitasse a Índico News TV para então fazer esta denúncia? Vou tentar resumir os fatos, dizer que com a morte do nosso falecido pai, uma vez que tanto em 2002, 2004, 2006, 2009, uma certidão integral e 2010 outra certidão integral, sempre procuramos extrair certidões a nível da conservatória, e a conservatória sempre nos facultou em nome do nosso falecido pai, dando-nos a entender categoricamente que o imóvel e de fato nunca saiu do recinto da família, né? Juridicamente, legalmente, nunca saiu. O seu pai, a quando da sua vida, em algum momento, já terá tentado vender este mesmo imóvel para este cidadão? Que nós saibamos, nada foi feito sob o conhecimento da família. E meu pai hoje não é vivo, e este assunto nós tentamos levantar mesmo ainda em vida do meu falecido pai, porque infelizmente o meu pai era pouco escolarizado e facilmente este senhor usou os seus métodos para poder enganar o meu pai e coagindo, como fazem os sequestradores, os raptores hoje em dia sequestram, obrigam as suas sequestradas a vender os seus bens para pagar estas questões todas. A casa foi hipotecada, numa altura em que não podia ser hipotecada porque era propriedade do Estado, hipotecou-se o banco, para garantia do empréstimo bancário a este senhor. Não pagando este senhor a casa,
nós perdíamos a casa diante do banco. Obviamente que havia esta situação que ele podia muito bem colocar todas as condições que ele quisesse para ficar com a nossa casa, e foi o que ele fez. Como é que este cidadão chegou a hipotecar a casa? Como é que teve acesso à documentação da casa para que então pudesse hipotecar? Na verdade, ocorre-nos que eles fizeram, porque são fatos que a família não sabia, minha mãe não teve conhecimento, minha mãe era casada com o meu falecido pai e em nenhum momento assinou documentos relacionados nem com o contrato de promessa, nem com nenhuma venda, de fato não houve nenhuma venda, porque aparece um contrato de promessa de compra e venda, mas que de fato nunca se concretiza esse contrato de promessa de compra e venda. Mais tarde o que aparece é uma doação, e perante a lei toda a simulação do negócio é nulo. Ele simula um contrato de compra e venda, depois faz uma doação. Isto é usando uma procuração forjada. Mas estas questões todas foram rebatidas e no inventário facultativo o imóvel passou para a nossa esfera jurídica, porque é preciso esclarecer que nem todos os administradores da justiça são corruptos. E dou graças a Deus por isso. E na altura, Sim, prossiga. Dizia que na altura do inventário facultativo foi apreciada essa questão do imóvel. E o juiz da causa pediu que se apresentasse o contrato de compra e venda, se de fato o senhor nunca tinha comprado a casa. E ele, no momento nenhum, apresentou o contrato de compra e venda, porque ele de fato não tem. E nem se dignou em se aproximar ao tribunal e dizer que eu fui doado desta casa, então eu sou credor, essa casa está me reservada. Ele não fez isso, porque ele sabe que tudo que ele fez foi na base de documentos forjados, protelado com alguns administradores da justiça. Só para podermos perceber melhor, numa primeira fase, este cidadão terá forjado, assim é que é, um documento de compra e venda, que foi uma tentativa frustrada. E numa outra ocasião, o mesmo cidadão terá então forjado a partir de um documento que dizia que esta mesma casa teria sido doada para ele. É exatamente isso, a partir de uma procuração falsa e forjada, que ele coloca como irrevogável. Mas ele aparece como solteiro quando era casado, meu pai aparece como solteiro quando era casado, a minha mãe não assinou tal procuração, e na altura nós estávamos no processo da compra da casa, ainda era pertença do Estado, e a casa sobre o imóvel incidiu uma hipoteca que ele fez para poder coagir meu pai a fazer todas as vontades dele. Isso tudo foi feito a revelia da família. Há um aspecto que o senhor Salomão Zibia está a citar com muita frequência, que é que este cidadão terá então falsificado a documentação tanto dele, que era casado para solteiro, como do seu pai, do seu falecido pai, que também era casado para solteiro. Na medida que vai citando este aspecto com mais frequência, poderemos nós entender que o senhor Zibia está a querer transparecer que este cidadão terá optado por fazer estas mesmas falsificações para então facilitar esta tentativa de usurpação deste imóvel? Sim, eu posso aferir que sim. Na verdade, grande parte das coisas aconteceu que nós só soubemos em 2010, quando pedimos à conservatória do registro predial para nos dar as bases que serviram, os documentos que serviram de base para o registro fraudulento do tal senhor que fez o registro de doação do nosso imóvel. E sobre esse aspecto tenho a realçar questões muito importantes como as seguintes. Em 1998, faz-se um registro provisório do imóvel em nome do meu falecido pai. Antes do registro definitivo do imóvel em nome do meu falecido pai, faz-se um outro registro de doação ou por meio de doação do imóvel a favor do intruso, porque ele também já foi condenado pelo crime de intromissão em propriedade alheia. E isto é um ato irregular, uma prática irregular da conservatória, porque a conservatória não pode ter dois registros simultâneos do mesmo imóvel sobre nomes diferentes. A conservatória, dada a influência que este senhor exerce,
que na altura influenciou o Sr. Manuel Didier Malunga para poder lhe passar a procuração forjada e fazer um contrato de promessa de uma casa que ainda era propriedade do Estado e que depois vieram a hipotecar este mesmo imóvel quando ainda era propriedade do Estado e fez a doação sem que o banco tivesse conhecimento, o Banco Austral. Nós temos uma situação em que temos na conservatória 2 registros provisórios. Um em nome do meu falecido pai, outro em nome deste senhor em 2002. Mais tarde, nos livros da conservatória, faz o averbamento definitivo do registro do meu pai, que é prior em tempo, o primeiro a registrar, e tinha o registro legal e regular, como definitivo. E nunca chega-se a fazer um averbamento definitivo do registro fraudulento desse senhor, que também é uma prática irregular. Todo mundo sabe que é uma prática irregular. A conservatória não pode ter 2 registros simultâneos do mesmo imóvel. E aí passou a constar um registro definitivo do imóvel em nome do nosso falecido pai e outro registro provisório em nome do tal senhor. São grandes trafudices. É gangsterismo de instituições públicas. É terrível isto. É insegurança jurídica. É a partir daí que a conservatória passa certidões para nós, passa certidões para aquele senhor. Quando aquele senhor vai ao tribunal com a certidão falsa que ele tinha, percebe que ele já tinha certidão em nosso nome, da casa em nosso nome, em nome do meu falecido pai. E ele recua. Podemos entender aqui que nesta coisa do senhor Salomão Zibia, ter então procurado ainda com o News TV para fazer esta mesma denúncia, não só é esta denúncia para este suposto burlador, podemos assim dizer, como também para a instituição, esta instituição que esteve a cobertar esta mesma falsificação de documentação. Sim, é exatamente isso. E sobre esta instituição, eu quero aproveitar os canais da Índico News TV para fazer uma denúncia mais gravosa, porque isso é uma coisa que está acontecendo recentemente. E é exatamente isto que, ao longo, depois de tantos anos, eu vejo chegar a um ponto extremo que eu venho fazer essa denúncia, porque neste preciso momento está a correr, levantou-se um outro processo de 2025 na 9ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para cancelamento do nosso registro. Antes mesmo de chegarmos a esse momento que está agora a citar, relacionado ao ano de 2025, em algum momento em off, quando da sua procura pela Índico News TV, o senhor Salomão Zibia falou que, posterior a este rebuliço, ou seja, braço de ferro instalado entre o suposto usurpador do seu imóvel e a sua família, o cidadão esteve a residir na flat e o senhor Salomão na dependência deste mesmo imóvel. Como era esta convivência? Eu sou cristão e pauto pelos métodos pacíficos para a resolução dos conflitos. Não procuro fazer justiça com as próprias mãos e acredito que a justiça vem de Deus. Cabe-me a mim defender o interesse dos órfãos, a minha falecida mãe, que tem que honrar a sua memória e lutar até o fim nesta causa, como também tem que defender, falo da viúva, no caso da minha mãe, e tem que defender também interesses da família, interesses meus, dos meus dependentes, porque isto afeta também as minhas filhas, que não se beneficiam de um bem patrimonial da família hoje, e é por aí que eu venho lutando e fazendo esse esforço. E como vivia na dependência, sempre era insultado pela esposa russa daquele senhor chamado de macaco, não sei se porque ela achava superior, era marginalizado, era ofendido, passei várias situações, viver sem acesso à água, sem acesso à energia, passando grandes privacidades inimagináveis, mas eu fiz face a isto por causa desta causa que eu tenho. Eu tenho que reaver este patrimônio familiar e não podemos aceitar que indivíduos subterfugiados, influências,
e venham apropriar-se dos nossos parques recursos. Mas a quando da sua estadia na dependência, enquanto o senhor permanecia no imóvel, tinham chegado a um meio termo, aonde acordaram que o senhor ficaria com o imóvel, o senhor Salomão Zibia ficaria com a dependência, ou estavam mesmo em meio a um braço de ferro? O senhor Salomão Zibia citou aqui a esposa deste cidadão, que, pelo que podemos aqui perceber, trata-se de uma estrangeira que o chamava de nomes pejorativos, como macaco, desculpa a expressão aí em casa, mas não citou a questão que lhe fora colocada pela Índico News TV, que é, entre o senhor Salomão Zibia e este cidadão que está aqui a mencionar, como quem está por detrás desta tentativa de usurpação do seu imóvel, qual era a convivência numa situação em que o senhor Zibia residia na dependência e o mesmo no imóvel? Como é que vocês partilhavam este espaço? Na verdade, a convivência nunca foi, digamos, pacífica, mas nunca houve violência, porque eu sempre pautei por não fazer justiça com as próprias mãos. O que acontece quando o senhor me tirou do imóvel, a partir da segunda esquadra, pegando amigos dele da segunda esquadra, colocou-me no carro, bofetearam-me, era ter idade, na altura, 20 anos, levaram-me para a segunda esquadra, tiraram as chaves, ameaçaram-me, detiveram-me, só que também não tinham matéria para me manter na esquadra. Depois eu fui ao comando da cidade e fiz uma explanação do que tinha acontecido. E o comando da cidade, como também expliquei que mantinha a dependência, ele disse que podia manter na dependência do imóvel e praticamente desculpou-se da situação dos agentes da segunda esquadra, porque um despejo tem que ser feito pelo tribunal e não pelas autoridades policiais sem o mandato judicial. Feito isso, eu tinha na altura, em 1998, uma procuração passada ao IPAS, e tinha um advogado de IPAS que tinha pedido para me assistir, mas que, dadas as influências desse indivíduo, praticamente nunca consegui lograr sucesso em defesa dos meus interesses. A única coisa que me faz lograr sucesso é fé em Deus e paciência e luta pacífica ao longo destes anos. A convivência nunca foi pacífica no sentido de ele ter anuência para viver ilegalmente no nosso imóvel. E durante esse processo todo, conforme disse em 2002, depois em 2010, fui tendo processos, mas os tribunais, o Tribunal, o Distrito Urbano número 1, primeira secção, arquivou o processo de 2002. Mais tarde tivemos este processo de 2011, onde ele foi condenado pelo crime de intromissão em propriedade alheia, mesmo assim não abandonou a propriedade alheia. Chegou um momento, quero fazer um parênteses, chegou um momento que quando ele assume o cargo de delegado da MCL, ele saiu do imóvel, colocou pessoas a residirem da sua confiança. Primeiro, colocou pessoas da confiança dele a residirem no imóvel. Mas na altura que nós reavemos o imóvel, ele passou para a nossa esfera judicial. Eu fui ter com as pessoas que viviam no imóvel. Eu disse que irei intentar uma ação sobre vocês de entrega judicial do imóvel, porque está aqui toda a documentação, a casa tem nosso nome. Quem eram estas pessoas? Ele alugou o imóvel ou terá colocado lá familiares dele? Primeiro a sequência é que ele depois alugou o imóvel. Quando tivemos esta situação do imóvel, já passaram não só estar em nome do nosso falecido pai, com a habilitação de herdeiros transitado em julgado. Este é um documento transitado em julgado, processo integral facultativo. Eu aproximei-me às pessoas que estavam a alugar o imóvel. Eu disse que, de boa fé, não tenho nada contra vocês, mas peço o imóvel. Se não tiverem sair, por mim não tem problema, eu vou intentar uma ação. Eles pediram tempo para ser do imóvel 2 meses, eu disse não tem problema, após 2 meses abandonaram o imóvel. Tendo abandonado o imóvel, estando o imóvel vazio, sendo o imóvel meu, eu aproximei-me à autoridade policiais da segunda esquadra. Eu disse que, de boa fé, vou entrar e vou ocupar o meu imóvel, tem toda a documentação. Eles aconselharam para, junto com o chefe do condomínio, mais um dos moradores do condomínio, para serem 2 testemunhas.
fazer isso e poder testemunhar. E foi o que aconteceu. Entrei e passei a viver no imóvel durante cerca de 2 a 3 meses. Só que como nós somos uma família carenciada, minha mãe a viver em precárias condições, em Bobol, sem acesso à água, sem acesso à energia e alimentos básicos para sua subsistência. E eu, por conta deste problema, havia ficado 10 anos sem estudar. Eu decidi alugar um imóvel para poder ser meio de sustento para a família. Aluguei um imóvel, selei o contrato nas finanças, obedeci todos os procedimentos legais para o aluguer do imóvel. A quando deste processo, aonde retirou estas pessoas a quem este cidadão havia alugado a casa e passou a residir na casa e a posterior passou também a alugar a casa para o sustento de si e de sua família, em algum momento mesmo o cidadão terá sido informado, terá estado a par deste episódio? Ele, na verdade, estava a par, mas é um indivíduo astuto. Ele sabe que o imóvel é nosso e eu estou ali com toda a legitimidade que a lei me confere. Ele não podia fazer nada. Ele aproveitou-se aquele momento em que a minha inquilina estava a colocar os bens, porque ela foi colocando os bens, eu tinha informação. No momento em que as portas estavam abertas e colocando-se os bens, ele vem com um grupo de indivíduos desconhecidos e invadem a casa. Tendo invadido a casa, fomos às autoridades policiais da segunda esquadra fazer a participação, fizeram o auto de participação, mas como é da competência do tribunal resolver, encaminharam o processo ao tribunal. O processo foi ao Tribunal Judicial do Distrito Municipal, Campo Fundo, terceira secção, que julgou o caso, e ele foi condenado pelo crime de intromissão de propriedade alheia, porque reconheceu-se que a propriedade é nossa. Só que, como é uma pessoa influente, na sentença não colocaram obrigatoriedade dele sair. E, na altura, ele fazia-se advogar pelo Dr. Sete Soares, que também é uma pessoa influente. E, apesar da condenação pelo crime de intromissão de propriedade alheia, qual é mesmo o nome deste outro doutor que, segundo o que pode-se entender aqui, foi cúmplice nesta tentativa de usurpação? O nome é o Dr. Sete Soares, que foi ex-porta-voz do governo anterior e foi vice-ministro da Justiça. Prossiga. E feito isso, o tribunal, mas infelizmente o mesmo tribunal acabou arquivando o processo, acabou falsificando o processo para poder protelar a este senhor, visto que na altura ele era advogado, mais tarde, depois do Sete Soares, pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Tomás Timbano, cujo orgulho não posso ter de um bastonário da Ordem dos Advogados, tornar-se com o tribunal e forjarem o processo. O processo de embargo daquele senhor para socorrer a nossa execução era de número 17/2012, para depois, no fim, ele ser absorvido num processo 32/2014. Como é que é possível? A nível da estabilidade da instância, isso não é possível. Em outras palavras, o senhor Salomão Zibia está a querer aqui dizer que a justiça moçambicana, que poderia ampará-lo, ajudá-lo e a trazer uma solução para esta situação que está aqui a explanar, de certa forma não fez o seu devido papel. Não, infelizmente não fez, mas eu muito junto, por exemplo, ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, que já tem conhecimento deste caso, e eu estou lutando nos corredores da Justiça, porque o processo da ação especial de entrega judicial de imóvel, que correu no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, 11ª secção, subiu para recurso e está no Tribunal Superior de Recurso, e para seguir ter no Tribunal Supremo, só que tem custas que eu devo pagar para ver este processo subir ao Tribunal Supremo, e eu pedi para pagar parcialmente, porque estou desprovido de recursos e foi-me permitido pagar parcialmente. O que acontece? Este senhor tem medo que este assunto chegue ao Tribunal Supremo, porque o nível de manobra e influência que ele tem nos tribunais inferiores, ele pode não conseguir ter no Tribunal Supremo. Claro que o Tribunal Supremo, como guardiã, a instância superior da Justiça, não vai ter
macular, ter mácula neste processo com estas brincadeiras deste senhor que, por ser membro sênior do Partido Frelimo, pensa que pode espizinhar as pessoas, humilhar as pessoas e apropriar-se legalmente do seu patrimônio. Neste momento, o processo está lá, no Tribunal Superior de Recursos, e estamos a pagar mensalmente um valor. Tem sido um esforço titânico. Eu confesso que grande parte da minha miséria e pobreza é por causa de todos os valores que tenho despendido ao longo destes 29 anos, buscando acesso à justiça, onde tenho vendido bens de sustento da família para poder pagar as custas judiciais. O que acontece é que os juízes, de forma consciosa ou de forma consciente, eles deliberam maldosamente uma sentença para me prejudicarem, para eu depois recorrer, porque sabem que eu não tenho dinheiro para recorrer, e eles querem se aproveitar da minha fragilidade econômica. No seu entender, está a ser aqui usada a parte financeira, que o senhor Salomão Zibia é frágil, para então conseguir, desta forma, tirar-lhe o imóvel. Protagonizada não só pelo suposto cidadão em causa, mas também pela justiça moçambicana. É exatamente isso. É sobre isso que eu pretendo fazer uma grande denúncia neste momento, se me permite, jornalista Virgínia Oliveira. Mesmo de fazer esta denúncia, não perca o seu fio de pensamento, pois embora já tenha estado aqui a citar diversas vezes o nome deste cidadão, para uma boa comunicação e percepção de quem lhe ouve a partir de casa, eu agradecia que citasse como é que se chama este cidadão. Qual o nome deste cidadão? Qual exatamente o nome deste cidadão? O nome deste cidadão é Luiz Felipe de Lucas Mula. Este cidadão a quem acabou de citar agora é o cidadão em causa. A pessoa sim. protagonizar a tentativa da usurpação do seu imóvel. É isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Prossiga. Sim, eu dizia que a grande denúncia que eu pretendo fazer é porque, apesar de estarem a correr termos este processo no Tribunal Superior de Recursos, onde temos o recurso para o Tribunal Supremo, agora, recentemente, a outra parte, este senhor, o cidadão Luiz Felipe de Lucas Mula, junto com a diretora da Conservatória do Registro Predial de Maputo, eles estão a tentar cancelar o nosso registro. Quem é esta cidadã que acabou de citar agora, como também sendo cúmplice que responde na qualidade de conservadora? Sim, vou explicar. É a doutora Soraya, o nome completo, Anshura Amad Fumo. Ela é conservadora do Registro Predial de Maputo neste momento. E ela emite um ofício ao tribunal pedindo o cancelamento do nosso registro a pedido deste cidadão Luiz Felipe de Lucas Mula. Mas a minha denúncia, usando os canais da Índico News TV, é pelo fato de que em 2012, a Conservatória do Registro Predial de Maputo, na pessoa do Dr. Jacob Valia, intentou cancelar o nosso registro. Foram ao tribunal, e no tribunal foi indiferido, porque esta instituição é uma instituição do Estado, ela deve ser representada pela Procuradoria. Não pode, de per si, ir ao tribunal e encontrar uma ação de cancelamento de registro contra outrem. Feito isso, como foi violada essa expectativa, foi recusado pelo tribunal por falta de competência, eles foram à Procuradoria, emitiram um pedido à Procuradoria, na pessoa da Procuradora-Chefe da cidade de Maputo. Só que a Procuradoria da cidade de Maputo já tinha estado a par do assunto por conta de uma exposição que tínhamos feito. E percebeu-se que o doutor Valia estava a omitir fatos, não apresentava documentos que serviram de base para o registro daquele senhor, nem documentos que serviram de base para o registro da casa a nosso favor.
tentando dar a entender que meu pai faleceu, nós pedimos certidão, pedimos mudança de nome. Quando a casa tem um título translativo, a partir do processo de inventário facultativo que transitou no julgado, isto é matéria de direito, e que para que não pode um tribunal da mesma instância anular aquela decisão tomada por aquele tribunal, que este momento está a correr este processo, no outro tribunal da mesma instância nós nos questionamos, mas a questão é, se me permite, como que a conservadora do registro pediátrico escreve a pedir cancelamento do nosso processo sem ser pela Procuradoria da Cidade, que já em 2012 tinha recusado e não ia entregar nenhuma ação do registro do nosso cancelamento. Hoje ela aparece direto no tribunal a pedir cancelamento do nosso registro. E veja um outro aspecto que eu tenho nesse documento. Na parte final deste documento, se me permite ler, que é muito importante, porque é uma denúncia que eu faço, eu pretendo, sim, fazer perder o seu fio de pensamento. Até então, esteve a trazer um relatório de como iniciou esta situação e em que ponto, até os factos que esteve a relatar, se encontra. Mas também, em algum momento, há um cenário em que o senhor Salomão esteve a relatar em off para a Índico News TV que aconteceu ainda este ano de 2025. Cenário este que vamos nós observar os nossos compromissos comerciais e depois, a quando da nossa volta, o senhor Salomão Zibia poderá então dar procedimento à sua explanação partindo deste pensamento no qual lhe interrompi. Peço que não perca o seu fio de pensamento. Pode ser? Pode ser. Pois bem, caro internauta, como tem estado a ser habitual, vamos cumprir os nossos compromissos comerciais, mas não saia daí, até porque ainda tem muito mais em torno desta denúncia que nos fora trazida pelo nosso convidado, entrevistado nesta noite, que é o senhor Salomão Zibia, ele que responde a partir do Brasil. Até já. Olá, bem-vindo de volta à segunda parte desta, que é a nossa denúncia e não um debate, como tem estado a acontecer, aqui na Índico News TV, onde conversávamos na primeira parte com este cidadão que responde pelo nome de Salomão Zibia e que fala ou denuncia em torno da tentativa da usurpação do seu imóvel aqui na cidade de Maputo. Salomão Zibia, voltamos à nossa conversa nesta que é a segunda parte, para então, sem perder o seu fio de pensamento, a quando da interrupção da mesma, possa então dar continuidade à sua explanação. Muito obrigado. Eu, de fato, fazia a denúncia pública à Procuradoria da Cidade de Maputo por conta do ofício que a Conservatória do Registro Pediátrico de Maputo, sem ser representada pela Procuradoria de Maputo, intenta, junto ao Tribunal da nona secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nona secção, um pedido de cancelamento do nosso registro, que de fato é em forma de nenhuma irregularidade, e ela faz, no cabeçalho do documento, é dirigido ao tribunal, mas no pedido é dirigido ao digno representante do Estado, como se o juiz fosse agente do Ministério Público. Isto porque eles estão conscientes de que tinham que ir pelo tribunal, mas por causa das influências, da corrupção, eles estão a tentar este cancelamento do nosso registro sem serem representados pela Procuradoria da Cidade de Maputo. Outro aspecto, eu queria pedir ao Conselho Superior da Magistratura Judicial para estar atento neste processo que ocorre na nona secção para cancelamento do nosso registro, que é uma ação submetida pela outra parte, porque o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo é um tribunal de igual instância ao tribunal que nos conferiu a posse do imóvel, cujo processo transitou em julgado e nós tivemos que o imóvel foi-nos passado através de um título translativo.
Então tinha que ser um tribunal superior a poder fazer a revisão e cancelar-se o registro caso haja alguma irregularidade. Mas isso está sendo feito num tribunal de igual instância. Repare só outro aspecto. Este senhor, em 2002, fez um registro fraudulento em nome dele da casa. Em nenhum momento, de 2002 até 2010, ele chega a fazer um registro definitivo a favor dele. Antes, pelo contrário, em 2010, faz um novo registro provisório que a conservatória aparece aqui informar que é um registro definitivo, mas, na verdade, segundo os ditos da conservatória, consta um averbamento daquele registro de 2010 como provisório. E que, neste momento, caducou porque o registro provisório tem a duração de 6 meses. E, mesmo assim, ele é irregular. E agora, já em 2025, envolvidos este lapso de tempo, este senhor vem cancelar o nosso registro. Nosso registro é de 2010. Esse tempo todo ele ficou sem cancelar o nosso registro. Será que ele estava à espera de não mais falecer, eu estar fora do país, para encontrar um tribunal que lhe confortável para intentar uma ação de forma fraudulenta e cancelar o nosso registro? Neste exato momento, este mesmo imóvel em disputa está sob posse de quem? Quem é que está sob o cuidado desta mesma casa? Na verdade, ele colocou uma das sobrinhas dele que está residindo no imóvel principal. Eu estou a ocupar a dependência onde tem os meus pertences e a garagem do imóvel onde tem uma viatura parqueada. E constitui uma zona libertadas para mim. Mas também, quando da conversa com a Índico News TV, ainda em off, falou de um cenário vivenciado por si neste ano de 2025. Quero aqui trazer para os nossos internautas qual o estado atual deste descontentamento do Sr. Salomão Zebia. De fato, é uma situação muito triste, porque como, apesar da influência de alguns administradores de justiça corruptos, eles não conseguem, dada a minha persistência muito ao longo destes tempos, expropriarem o imóvel legalmente, eles, o que fizeram? Me detiveram ilegalmente, sem mandato judicial, sem flagrante delito. Quando é que acontece esta mesma detenção? Acontece exatamente no dia 19 de dezembro de 2024, nas cenas da segunda esquadra, onde o comandante, que por sinal consta ser familiar do ex-comandante-geral da República, Bernardino Rafael, abusando do poder, deu o mandato da minha detenção apenas por causa do telefonema da moça que vive no interior do imóvel, alegando questões praticamente sem sentido relacionadas com o imóvel, porque ela não é parte legítima do imóvel para intentar qualquer ação sobre o imóvel, e no momento houve qualquer situação física, tudo está relacionado com o imóvel, e infelizmente eu, quando vou à esquadra denunciar, a esquadra arquiva o processo, nega a fazer a participação, mas quando eu intruso, quando são eles, logo mesmo sem denúncia, com uma chamada, me pegam, me prendem, e sem ser ouvido pelo juiz, eu fui parar na cadeia central da Machava, onde infelizmente vivenciei aquele cenário triste de invasão da cadeia central da Machava, onde por pouco teria também perdido a vida. Eu assisti a bárbaros assassinatos, violação de direitos humanos, várias situações terríveis lá. Sem mesmo perder o seu fio de pensamento, Sr. Zebia, por quanto tempo é que ficou encarcerado, ou seja, detido? Eu fiquei detido um dia na cela da esquadra, numa quinta para sexta, depois no dia 19, 20, levaram para a cadeia central, onde estive lá sem ser ouvido pelo juiz, sem ter mandado de busca e captura, sem nada, e fiquei lá até o dia 30, onde depois forjaram um documento para me soltar, porque não tinha matéria para me condenar. E repara, a jornalista Virgínia Oliveira, que eu, quando saí, eu fiz uma exposição ao comandante da cidade de Maputo, com conhecimento do digníssimo procurador-geral, do digníssimo provedor de justiça, por quem tenho muita consideração, porque sempre solidarizou-se com este meu processo, embora com as limitações que tem. Fico também ao venerando, ao conhecimento do venerando juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que também tem conhecimento deste processo, e fiz também com conhecimento do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, quarta secção, que me julgou e condenou-me inocentemente após
a 2 meses de prisão de pena suspensa, sem ao saber que pode ser condenado por quê? A quando da sua explanação, mencionava aquele cenário vivenciado em dezembro do ano passado, quando deu-se a saída dos reclusos da cadeia e disse que vivenciou esse momento. Como é que aconteceu esta situação? Foi um cenário muito triste. Durante toda a madrugada soavam-se tiros e nós que estávamos detidos questionávamos como se as manifestações já tinham sido contidas há bastante tempo e nós ouvíamos tiro, aquilo era terror, mas graças a Deus que não temos que matar o corpo que não tem poder de lançar a alma no inferno, por isso que para mim é indiferente uma bala perdida, mas o que não é indiferente é esta luta que não é só minha, é também de tantos moçambicanos que passam por esta situação. Então o cenário vivido naquele momento foi de terror, assassinatos, massacres, violação de direitos humanos, e isto eu vi na primeira pessoa. Terá sofrido algum tipo de agressão física, psicológica, emocional? Graças a Deus que, por causa também do barulho que familiares, amigos faziam cá deste lado de fora, eu fui protegido pela graça de Deus, não sofri direto, mas quando a gente vê o irmão nosso a ser baleado num joelho e no outro joelho, a sangue frio, porque está nos corredores da cela, quando este nosso irmão está recolhido no seu canto na cela, coloca-se uma arma e dispara contra ele dentro da cela. Isto é terrível, são cenários que eu vivi. Em meio ao cenário que está aqui a relatar, como é que terá então encontrado a sua liberdade? Conforme eu dizia, que a família, amigos não descansavam e questionavam, todo mundo questionava, estão a aprender por quê? O meu carro está na garagem neste preciso momento. Aquela moça, por que não faz uma denúncia, dizer que eu me julgaram, então eu virei me prender? Só me aprender por quê? A casa é minha. Isto é abuso de poder. E também é sabido pela Índico News TV que o senhor Zibia encontra-se no exterior, ou seja, além fronteiras, fora de Moçambique. Essa sua estadia além fronteiras é por conta desta mesma perseguição, onde, de certa forma, acabou encarcerado, acabou preso, sem mesmo ter se passado pelos trâmites legais para tal? O que acontece em relação à minha estadia aqui no exterior, eu estou aqui por vários motivos. Este é um dos motivos, mas não é o principal, porque não tenho medo de bala perdida. Mas chega a ser um refrigério estar aqui, porque percebe-se que o que já pretendiam era aniquilar minha vida e Deus me trouxe para aqui. Sou um milagre divino para um indivíduo que não tem recursos, vir para aqui e estar neste lugar enquanto procuro resolver um assunto junto às instâncias próprias, porque está a correr o processo no tribunal e tenho advogados que me defendem gratuitamente, solidarizamos com a minha causa. Mas eu não posso temer estes indivíduos, e se dependesse de mim, eu hoje estaria em Moçambique, porque tenho este processo e preciso fazer, faço estando aí, mas faço esta denúncia que eu faço, por isso é que é importante usar o canal da Índico News TV para fazer esta denúncia, que há um processo a ser instaurado para cancelamento de um registro, cujo o registro foi baseado num título translativo, numa sentença praticada e julgada por um tribunal da mesma instância. Estamos em violação de normas processuais. Mas o que eu aprendi aqui em Moçambique, tudo é possível. O doutor Tomás Timbani, de forma irônica, ele dizia que a justiça é forte para os fracos e fraca para os fortes. Mas porque eu não percebi que ele faz parte desse mesmo sistema de justiça, do qual se beneficiou para o seu constituinte ser absolvido. Eu tenho que dizer que a justiça ela é muito forte para os fracos e muito fraca para os fortes. Nessa sua explanação agora, deu para perceber que em algum momento esta coisa de terem o detido, de terem o prendido, foi uma forma que se encontrou de intimidá-lo para então afastar-se e não ter acesso a esta luta para a recuperação do seu imóvel.
É exatamente isso. Veja que na altura o doutor Sérgio Soares era porta-voz do governo, era vice-ministro da Justiça. O doutor Manuel de Guerra Malunga era secretário permanente do Ministério da Justiça. Eles controlam o sistema de justiça. Eles controlam o sistema de justiça, mas não controlam a justiça divina. Estes todos que acabou de citar foram coniventes nesta questão. Estão todos combinados. Estão todos combinados. Estão todos combinados. Tendo em conta o princípio da nossa conversa, aqui nesta, que é a nossa informação direta, que hoje houve esta abertura para que pudesse então fazer a sua denúncia usando os microfones e também lentes da Índico News TV, deu sim para perceber que há 3 aspectos em ter em conta. É a tentativa de usurpação do seu imóvel, a falta de amparo para consigo por parte da justiça moçambicana e o facto de ter-se colocado a sua vida em risco como forma de intimidá-lo para que então perca forças nesta que é a luta para a recuperação do seu imóvel, certo? Certíssimo. Certíssimo. Jornalista Virgínia, veja só, eu estou em Moçambique, estou fora do país, eles estão a tentar esta ação num tribunal da mesma instância e baseado num documento fraudulento da Conservatória do Registro Predial, que tinha que se fazer representar pela Procuradoria da cidade de Maputo, mas não sei, foi direto ao Tribunal Judiciário pedir cancelamento do meu registro. E no cabeçalho dirige o documento ao juiz. No fim, o pedido é dirigido como se estivesse a dirigir ao digno representante do Ministério Público. Veja só esta gravidade. Eu faço esta denúncia ao Ministério Público, bem como também à Direção Nacional dos Registros e Notariados. A doutora Soraya, ela não pode fazer uma coisa dessa. Eles não podem colocar essa instabilidade jurídica na sociedade moçambicana. Pois bem, percebida a sua explanação, resumindo, senhor Salomão Zibia, ao ver nos microfones e também lentes da Índico News TV uma ponte para poder trazer aquilo que é a sua inquietação, o que é que exatamente pretende? Qual o seu pedido de socorro para quem de direito? Primeiro eu dirijo-me ao venerando juiz presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, pedir a humanidade de Vossa Excelência para perceber que um processo que corre termo nos corredores da Justiça sem solução à vista há mais de 28, 29 anos é uma situação desumana e pedir que intervenham sobre os órgãos de justiça, os tribunais de que zela, os tribunais de que têm autoridade para manter a segurança jurídica, para que haja uma solução deste problema. Pedir também, neste caso, ao Ministério Público, para que também possa intervir, dado a todos os fatos e fatores trazidos nesta nossa entrevista, que possam intervir como representantes do Estado, no Estado de Direito e no Estado Democrático, para que se vive um Estado de Direito democrático na República de Moçambique, a partir de um problema como este, onde nós sentimos um sabor absurdo e amargo do terrorismo, sendo este terrorismo praticado por órgãos de instituição de justiça. Pedir também a Direção Nacional dos Registros Notariados em segundo plano, porque em primeiro plano o próprio Ministério da Justiça, para que acompanhe esta situação que está a acontecer, onde temos uma conservadora que dirige, que se faz presente a um tribunal para cancelamento do registro, quando deveria se fazer presente através do Ministério Público, e como se não bastasse, também forja um documento dirigindo-se, o mesmo documento ao tribunal, mas na causa de pedir o documento, eles dirigem como se estivessem a pedir ao Ministério Público para enviar junto dos tribunais uma ação de cancelamento. Isto é um absurdo. É um absurdo. Feitos os pedidos a quem de direito, qual a sua esperança, qual o feedback que espera que venha destas mesmas instituições?
Na verdade, o meu pedido é a quem de direito, mas também eu faço um pedido ao povo moçambicano para que nos unamos contra um sistema de injustiça que se implantou no sistema de justiça, onde homens, indivíduos de má fé, abusam do poder e negam a justiça a quem de direito, quando a justiça é dar a cada um o que é seu. Também quero alertar este apelo a toda a sociedade moçambicana para se terem atenção às certidões passadas emitidas pela Conservatória do Registro de Maputo, porque não oferecem nenhuma segurança jurídica. Dado esta situação que iniciamos, é preciso estar atento. Perdão. O que aconteceu por nós pode, neste preciso momento, estar a acontecer com milhares de moçambicanos. Depois dos seus familiares falecerem, aparecer alguém com uma declaração falsa de dizer que em vida foi doado. Muito bem, senhor Salomão Zibia. Acreditamos nós que quem de direito esteve aqui a ouvir, então, estes pedidos por si feitos nesta situação que optou em partilhar para o povo moçambicano e não só, a partir da Índico News TV, que podemos perceber que nestes três aspectos, dos quais volto a citar, que são, segundo as suas declarações, a tentativa de usurpação do seu bem, o desamparo por parte da justiça moçambicana e, em algum momento, a sua vida em risco por conta desta mesma situação, o seu grito de socorro é que quem de direito venha, então, trazer aquilo que é chamada como justiça nesta nação moçambicana. Certo? Certíssimo. Certíssimo. Neste momento, corre o processo que vai seguir o recurso para o Tribunal Supremo, onde contamos que, a nível que nos seja entregue o imóvel, que se decida esta situação. E não se permitir que este novo processo que está se levantando agora no Tribunal de igual instância, ao que nos confere posse de imóvel, venha a surtir efeito para, de forma irregular, nos tirar o imóvel. Sobre argumentos de alguém que usou uma procuração falsa e doou-se a ele próprio na base de uma procuração falsa no seu imóvel e fez uma simulação de negócio apresentando no momento um contrato de promessa de compra e venda e depois que vai desaguar numa doação. Doação essa que não teve consentimento dos herdeiros e foi feita de forma fraudulenta. Muito obrigado. Conversava então a Índico News TV com este cidadão que responde no nome de Salomão Zibia, ele que viu também na Índico News TV uma forma para então trazer o seu grito de socorro naquilo que tem a ver com esta, que é a tentativa de usurpação do seu imóvel, a posterior o desamparo por parte da justiça moçambicana e, mais do que isso, a sua própria vida em risco, como forma de intimidação para que então não fizesse parte desta luta para a recuperação do seu imóvel. Situação esta que, aliás, é o que tem estado a viver muitas das famílias moçambicanas. Oxalá quem de direito tenha percebido, então, entendido qual a intenção deste cidadão ao fazer esta denúncia e possa, então, trazer aquilo que é a justiça para este caso. E nós terminamos por aqui. Prometemos, como sempre, voltar na próxima semana com mais um convidado e outros temas. Até lá!